Olá, seja bem-vindo ao canal de cursos MM Biomédico. Nesse canal você poderá fazer cursos de forma gratuita e pagando unicamente o certificado. Uma pequena taxa simbólica só para você adquirir seu certificado. Espero que você aproveite o curso, espero que você aprenda, essa é a nossa intenção. E no final, a gente disponibiliza para vocês um QR Code ou um link que está na descrição do vídeo já. Através desse link, você conseguirá acessar a nossa plataforma, onde você colocará os seus dados e o seu certificado em até uma semana será enviado para o seu e-mail. No final, a gente dá mais esclarecimentos em relação a isso. Ótimo curso para você e curta aí o nosso vídeo, nosso canal. Siga-nos no canal para você saber de mais cursos como este e também você poderá estar recebendo, além dos cursos, claro, poderá estar adquirindo conhecimento e o seu certificado. Valeu, até daqui a pouco. Então, mais uma vez, vamos para mais uma aula, né? Agora, doença de Chagas, né? Um curso sobre doença de Chagas, onde nesse curso nós vamos estar explicando para vocês algumas características dessa doença, tá? Algumas coisas que são importantes vocês saberem, né, para a doença de Chagas. Descobrindo um pouco sobre a doença, sobre o Trypanosoma cruzi e sobre que é o protozoário que causa a doença. E também vamos estar descobrindo um pouco mais sobre o barbeiro, né, o triatomínio, que é o causador da doença, ou seja, o agente chamado de agente intermediário, o hospedeiro intermediário da doença, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre isso aí e depois vamos chegar lá no tratamento e tal, tá bom? Primeiro, o nome doença de Chagas, né? Ele tem a ver com Carlos Chagas, tá bom? Por isso que o nome doença de Chagas geralmente é dessa forma, né? Nas doenças, a pessoa que descobre, ela geralmente tem o direito a colocar o seu nome naquela doença, né? Ou naquele parasito, naquele ser que ele descobriu, ou até planta, né? Geralmente, assim, as pessoas às vezes podem colocar nomes baseados na sua descoberta, tá bom? Então, por exemplo, doença de Chagas é tem esse nome por causa de Carlos Chagas, que daqui a pouco a gente vai falar sobre ele. E Trypanosoma cruzi tem a ver com Oswaldo Cruz, tá bom? Que foi também que descobriu e estudou aí esse Trypanosoma. Então a gente vai ver um pouquinho dessas características gerais e biológicas dele, dessa doença agora. Então, olha só, vamos ver um pouquinho do histórico da doença de Chagas, tá? Como eu falei para você, o seu descobridor foi um médico brasileiro, então foi uma doença descoberta no Brasil, chamado Carlos Justiniano Ribeiro das Chagas, tá? E por isso o nome doença de Chagas, beleza? Então, para vocês entenderem de onde veio. Ela foi descoberta na cidade de Lacense, lá em Minas Gerais, em 1909, quando Carlos Chagas realizava uma campanha contra a malária, né, que atingiu operários que trabalhavam na construção de um trecho da estrada de ferro central do Brasil, na região norte do estado de Minas Gerais, e lá ele descobriu, né, achando que estava estudando a malária, né, ele acabou descobrindo então esse protozoário, o, o, desculpa, o Trypanosoma cruzi, e aí ele descobrindo o Trypanosoma cruzi, ele então passou a chamar, né, a doença de Chagas. Era uma doença que já existia, né, ali entre pequenos roedores, mamíferos, tatu, gambá, é, entre pequenos roedores e mamíferos, né, na região, e ela já se completava o ciclo através desse, desses pequenos roedores e mamíferos que tinham na região, né? Aí o ser humano introduzido ali naquele meio, né? Geralmente as doenças, essas doenças de zoonose, né? Doenças de animais que são transmitidas ao homem, geralmente elas iniciam assim, né? O ser humano entra em contato com a natureza, desmatando e tal, vai entrando, né, em áreas habitadas por esses pequenos animais, né? Por esses roedores mamíferos, e aí a partir daí o barbeiro, né, ou o tripanosoma, ou desculpa, ou o triatomínio. O que é o triatomínio? É o barbeiro, né, que o pessoal chama de barbeiro, mas o nome científico dele é triatomínio. A gente vai ver que tem várias espécies daqui a pouco. Então, esse barbeiro, ele agora, em vez de se alimentar só de sangue desses pequenos animais, como esses animais fogem para o meio da mata por causa do desmatamento, né, se afastam mais do barbeiro, então o barbeiro ele acaba ficando ali nessa região onde existe o ser humano também,
E aí ele vai ali e acha locais, ambientes adequados para ele conseguir se reproduzir, tipo casas de taipa, reservatório de lenha próximo à casa. Ele vê ali galinha, porco, alguns animais que ele pode sugar o sangue desses animais, então ele se aproxima das casas. E com o tempo eles passaram a se adaptar também a se alimentar de sangue humano, tá? E aí, nessa alimentação do sangue humano, ele consegue, então, agora transmitir para o ser humano também a doença de Chagas, né? Esse Trypanosoma cruzi, né? O protozoário, tá? Então, então através daí, o Carlos Chagas foi e descobriu na cidade de Lacense, Minas Gerais, em 1909, a doença de Chagas, tá? E Oswaldo Cruz, ele estudou as características do protozoário em seu laboratório no Rio de Janeiro. Então, Carlos Chagas, ele descobriu a doença, né, porque ele descobriu esse novo protozoário, né, ele estava estudando a malária, né, causada por um plasmodium, e descobriu esse protozoário. E aí ele mandou esse protozoário para esse Oswaldo Cruz, que eram conhecidos, né, e o Oswaldo Cruz, lá no Rio de Janeiro, né, no laboratório, estudou as características desse protozoário, que é o que nós vamos ver daqui a pouco, quais são essas características. E a partir daí, então, ele, é, é, a, o protozoário recebeu o nome de Trypanosoma cruzi. Tá? Então, só para vocês entenderem, Carlos Chagas descobriu a doença, achou o protozoário e mandou o protozoário para Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz estudou a doença também e estudou o protozoário Trypanosoma cruzi, que por causa disso recebeu esse nome, né, de Trypanosoma cruzi, tá bom? Então, só para vocês entenderem. É uma parasitose exclusiva do continente americano, tá? A doença de Chagas. No Brasil, o risco de transmissão atinge mais de 2.450 municípios, que se estende do Maranhão até o Rio Grande do Sul. Então, vocês percebem que praticamente toda a região, né, do Brasil, todos os estados praticamente, né, estão aí nessa faixa de risco. Estima-se que mais de 5 milhões de brasileiros estão infectados pelo Trypanosoma cruzi. Por que estima-se? Porque é bem complicado de saber, já que a doença de Chagas, né, ela é uma doença que ela geralmente não apresenta sintomas na fase inicial, tá? Então, como a pessoa não apresenta sintomas na fase inicial, então muitas vezes a pessoa passa aí até 30 anos com a doença sem descobrir que tem. Então, esses números podem ser bem maiores, já que as pessoas algumas ainda não sabem, não foram diagnosticadas, tá bom? Vamos então ver essa distribuição geográfica, tá? A distribuição geográfica da doença de Chagas. Se vocês olharem aqui o barbeiro, né, que está mostrando aqui é uma espécie, por exemplo, a gente vai falar sobre elas daqui a pouco, vocês percebem aqui que toda a região aqui, ó, do México, pegando uma boa parte dos Estados Unidos, né, essa parte mais sul dos Estados Unidos, né, descendo até o México, passando pelo Panamá, Colômbia, Venezuela, chegando ao Brasil, você vê que toda essa região é a área que tem algumas espécies de barbeiros ou de triatomíneos, né? Barbeiro e triatomínio é a mesma coisa, tá bom, gente? O barbeiro é o nome popular dado ao triatoma, né? Que é o causador, a gente chama de hospedeiro intermediário da doença, tá? Que é o que sai picando as pessoas e levando à contaminação. E daqui a pouco eu explico como acontece essa contaminação. Então, continuando aqui, toda essa região pode ter a doença, e se você for olhar no Brasil, né, as áreas em branco, né, são áreas não estudadas ou onde ainda não há transmissão. Mas se vocês olharem toda essa parte riscada, são áreas chamadas de áreas endêmicas, tá? Ou seja, área onde tem muitos casos, né, onde é uma endemia, onde vários casos acontecem. Por quê? Além de ter o barbeiro, né, tem também o protozoário circulando dentro do intestino desses barbeiros, onde acontece a contaminação, tá? Então vamos ver um pouquinho sobre como acontece a chamada urbanização do vetor. O que é essa urbanização do vetor? É como que essa doença ela chega ao ser humano, tá? Como que ela chega ao ser humano através desses pequenos animais. Aqui a gente botou um exemplo, né? Tem uma famíliazinha aqui, né? Essa família está numa casa, dessas casas de taipa, uma casa, né, em má condições de moradia, né, com adobe, enchimento de barro, né, com aquelas palhas. Por que isso é ruim? Porque geralmente o barbeiro ele se esconde, o triatomínio ele se esconde nesse meio, tá bom? Ele se esconde nesses locais aí e fica muito perto do ser humano. E à noite, quando o ser humano está dormindo, né,
ele vem, sobe na cama e tal, e vai picar. Por que que ele é chamado de barbeiro? Porque ele tem uma tendência a picar na região da face, né? Então, por ele picar na região da face, geralmente chamava ele de barbeiro, porque pica na região próxima à barba, tá? Por isso esse nome, só para vocês saberem. Então, o que acontece? Vamos tentar explicar mais ou menos como é que acontece a urbanização do vetor, ou seja, o vetor passar a estar próximo dos seres humanos, tá bom? Quem é o vetor? É o triatomínio, ou seja, o barbeiro, tá? Então, veja só. Aqui, por exemplo, está postando, isso pode ser esquilos, né, tatu, gato, ou outros pequenos roedores e mamíferos, tá bom? Rato, por exemplo, também, né? Então, o que acontece? O ser humano está morando naquele ambiente, né? Mas naquele ambiente também tem esses pequenos roedores e mamíferos, onde o ciclo se completa naturalmente em meio à natureza. Ou seja, o barbeiro vai lá, né, pica algum desses animais, esse animal vai lá e coça em cima, aí através da picada, né, o barbeiro ele, através da picada, o protozoário, o barbeiro quando ele suga o sangue, ele faz as fezes dele, né, porque ele enche o estômago, automaticamente ele deixa as fezes dele ali, e aí aquele animal ao coçar espalha as fezes contendo o protozoário, o Trypanosoma cruzi, e esse Trypanosoma cruzi entra através do buraco da ferida deixada pela picada, né? E aí ele entra, se instala dentro do organismo daquele hospedeiro, que pode ser pequeno roedor ou mamífero, ele se instala ali e a partir desse momento ele começa a fazer então a reprodução dele dentro daquele hospedeiro. E aí outro barbeiro vai lá e pica, se contamina também, né, com o sangue contaminado desse pequeno roedor mamífero, e esse barbeiro vai lá e pica um outro pequeno roedor mamífero, faz a mesma coisa, faz as fezes, né, o animal vai lá e coça, através da picada, do buraco da picada, o protozoário entra na corrente sanguínea do animal, e aí o ciclo fica acontecendo, né, de um pequeno roedor ou mamífero para outro através do barbeiro, que é o vetor, né? Que esse é o hospedeiro intermediário. Olha o que acontece depois é que, com o ser humano destruindo ali a natureza, entrando naquele ambiente que era próprio daqueles animais, outros animais como gato, como é, 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 animais domésticos, porco, outros animais domésticos, galinha, por exemplo, esse protozoário, ele agora, desculpa, esse vetor agora, né, o barbeiro, ele passa agora a frequentar esses ambientes também, né? Já que aqueles animais que tinham naquela região meio que saíram por causa daquela casa que o ser humano colocou ali, e ele agora vem para essa região. E como a casa, às vezes, é uma casa em má condição, ou tem muita lenha próximo, né? Da casa, às vezes lenha até dentro que as pessoas guardam para fazer no fogão a lenha, é, galinheiro, onde ele pode se alimentar, né? O barbeiro pode se alimentar, porco, onde ele pode se alimentar, aquela casa coberta de palha em cima, onde ele pode se esconder, aquela casa feita de adobe, onde ele pode entrar no meio daquela distância que existe entre o barro e a madeira, né, que eles colocam para poder fixar o adobe, né, ou aquele barro, ele se esconde ali. E ali ele fica escondido. Quando ele dá vontade de se alimentar, ele vai procurar um animal que tenha sangue para ele poder se alimentar. Ele pode ir no porco, pode ir no gato, pode ir na galinha, mas também ele pode ir no ser humano que está ali perto, né? Então, por isso a importância de, quando for para esses lugares, principalmente dormir usando mosquiteiros, usando uma forma, né, de se proteger, tá bom? O ideal é que não existisse esse caso de adobe, né? Mas isso aí não é realidade, às vezes, em alguns lugares menores, tá? Então, isso acontece, ó. Ele pode se esconder no meio dessas lenhas, próximo da casa, né? Nesses quintais, nessas casinhas, como vocês podem ver aqui, né? Ó, casas com uma condição muito ruim, né? Com locais, fendas, frestas, onde eles conseguem se esconder durante o dia e à noite ele sai para poder se alimentar, tá bom? Vamos ver então algum desses vetores, tá? Eles são chamados também, gente, de triatoma. O que quer dizer a palavra triatoma? São justamente essas espécies, né? E aqui eu vou mostrar elas, o triatoma, eu vou mostrar ela e onde ela é encontrada, em que região do continente sul-americano esses barbeiros são encontrados, tá bom? Então aqui para vocês conhecerem, aqui é um barbeiro chamado de triatoma, que existe várias espécies diferentes, não existe apenas uma espécie de barbeiro que transmite, ou de triatoma, que transmite a doença de Chagas, tá? Existem vários diferentes. A gente vai conhecer aqui as principais, tá bom? Aqui, por exemplo, vocês têm o triatoma infestanis, tá? Se vocês olharem, ele está
em uma parte do Nordeste, né, descendo ali pelo Sudeste, né, e indo até países como Argentina, Paraguai, uma parte ali, né, da Bolívia e também do Chile, tá? Então vocês podem ver que ele é o Triathlon Festens, ele é bem distribuído, né, em vários países. E tem mais uma curiosidade interessante sobre o Triathlon Festens, é que o Triathlon Festens, ele por isso o nome Festens, porque ele é o principal triatoma, o principal vetor, o principal barbeiro que está relacionado à contaminação e infecção de seres humanos. Tá? Ele se adaptou bem ao sangue humano, a se alimentar do sangue humano. Tá? E também se adaptou bem em morar nessas regiões onde o ser humano se encontra, perto das casas. Tá? Então, ele se adaptou bem a essa característica. Então, por isso, o Triatom Festens é o barbeiro que tem talvez que se cause uma preocupação maior nas autoridades públicas, né, em relação à contaminação de seres humanos, tá bom? Ele se adaptou melhor a isso aí. Aqui a gente tem o Triatom brasiliensis, né? O nome já diz brasiliensis porque ele está principalmente em regiões dentro do território brasileiro. Se a gente for olhar aqui, né, toda uma parte do Maranhão, uma boa parte do Nordeste todo e até Minas Gerais, né, uma boa região aí, tá? Então, o Triatom brasiliensis ele está mais relacionado ao território brasileiro, tá? Aí nós temos o Panstongistus megistus, né? O Panstongistus, gente, o Panstongistus megistus, ele é um bem grandão, ele parece até ele é todo vermelho e preto, né? A imagem aqui ele está um pouquinho mais descorado, né? Mas ele é bem grandão, ele é um dos maiores aí relacionado à contaminação, né? O tamanho ele é um dos maiores triatomas, tá? Então, esse plantio de megis também está na boa parte distribuído no Brasil, né? Pega um pouco do Uruguai lá embaixo, né? Também está no Brasil em grande quantidade também, se a gente for olhar. Triatoma sórdida, né? Aí vocês podem ver onde ele está, né? Está uma parte do Paraguai também, está numa parte aí encostadinho na Bolívia, pega uma parte aí da Argentina, mas também mais focado aí na região centro-oeste e sudoeste, tá bom? Triatoma pseudomaculata, né? Esse pseudomaculata ele é também bem vermelho e preto, né? Forte, as cores bem fortes. É também um triatoma grande, né? Um barbeiro de tamanho até relacionadamente grande, que também está mais nessa região do Brasil, como vocês podem ver aí, tá? Agora veja só, como é que é o ciclo de vida dele, do triatomínio, o ciclo de vida, né? Então ele coloca ovos, que passa por um estágio de ninfo, que é o primeiro estágio, onde ele ainda não tem asa, ele não tem capacidade de voar ainda, né? Então, para vocês saberem reconhecer também, é importante saber reconhecer quando você vê um barbeiro ou um triatomínio em alguma região, porque é importante avisar as autoridades sanitárias da região que você está, né? Para que eles venham fazer um tratamento, batendo veneno, né? Nessa casa para poder matar os que têm vivo, tá bom? E até expulsar e evitar que outros venham para aquela região, né? Fazer esse tratamento através de veneno. E você reconhecendo ele, você pode capturá-lo e levar para mostrar, por exemplo, para as autoridades sanitárias para que elas possam fazer o tratamento dessa região, tá bom? Então você tem aqui, por exemplo, um ciclo de vida do Planstongistus megistus, tá? Mostrando aqui a fase de ninfa, primeiro estágio, segundo estágio de ninfa também, terceiro estágio de ninfa, quarto estágio de ninfa, quinto estágio de ninfa, né? Até chegar a uma fase adulta, onde ele coloca, já tem asas e tudo e pode voar, tá bom? Então, só para vocês entenderem aí. Aqui vocês estão vendo embaixo são os ovos dele, tá? Então esses ovos, quanto mais branquinho eles estão, mais imaturo, tá? Então quanto mais rosadinho, como vocês estão vendo aqueles bem rosinha, significa dizer que eles estão mais amadurecidos, tá bom? Mais próximo de nascer, né? E eclodir, aliás, e nascer, sair do ovo ali para a primeira fase de ninfa, tá bom? Agora vamos para o ciclo de vida. A gente falou um pouco sobre o vetor, né, e tal. A gente vai falar agora um pouquinho mais sobre o Trypanosoma cruzi, tá? Sobre o ciclo de vida do Trypanosoma cruzi. Vamos tentar entender algumas coisas aqui relacionado ao Trypanosoma cruzi. Primeiro, a gente vai perceber que ele passa por algumas fases, tá? Como eu falei para vocês, o ciclo ele acontece naturalmente entre pequenos roedores, mamíferos, macaco, gato, raposa, tatu, né? Esse ciclo acontece naturalmente.
E aí, esse Trypanosoma cruzi, quando ele entra, né, dentro da corrente sanguínea do indivíduo, ele entra numa forma chamada de epimastigota, tá? Que é essa fase aqui em cima. Essa fase epimastigota é a fase onde ele se encontra dentro do intestino do barbeiro, do diatoma, tá bom? E ele se encontra nessa forma chamada de epimastígota. Ele passa por 3 fases evolutivas, tá? Então, ele é epimastígota dentro aqui, ó, do intestino do barbeiro. Quando o barbeiro pica o ser humano ou outro animal, né, ele enche o estômago dele de sangue e automaticamente ele joga as fezes antigas fora, que cai aqui na pele. Essa pele, como foi furada, né, depois que o barbeiro vai embora, a pessoa vai sentir uma coceira. A pessoa, a tendência é coçar em cima da pele, coçando em cima da pele, ela espalha esse epimastigota, esse, né, Trypanosoma cruzi em forma epimastigota, e aí esse Trypanosoma cruzi adentra pela picada, né, ele adentra pela região onde foi picado, ele adentra a pele, né, que estaria intacta, mas agora, como foi picada, ela fica com essa passagem, e ele adentra a corrente sanguínea. Chegando à corrente sanguínea, ele vai agora se reproduzir, tá? Ele vai se reproduzir. Lembrando que dentro do estômago, né, do barbeiro, ele se reproduz também na forma epimastigota, como vocês podem ver aqui, ó, o barbeiro, né, picou, jogou ele pelas fezes, a pessoa coçou, ele entrou pela pele. Dentro do barbeiro ele se reproduz nessa forma chamada de epimastigota, que é uma forma de reprodução, tá vendo? Ó? Onde um se transforma em dois automaticamente. Ele duplica suas organelas, né? O que ele tem dentro, o seu material genético, os seus pequenos órgãos dentro dele, né? Que são chamados de organelas. E aí ele se divide em dois, tá? Se dividiu em dois, ele vai se reproduzindo dentro, assim por diante, né? Eles vão se reproduzindo dentro do intestino, do tubo digestivo do barbeiro, ou do triatomínio. Depois que ele faz essa reprodução, né? Ele vai aumentando a quantidade aqui dentro, pica, entra pela pele intacta, o ser humano coça, ele entra dentro do sangue humano. Quando ele está dentro do sangue humano, pessoal, ele agora passa a se formar, a se transformar, a se chamar, porque ele passa de uma fase evolutiva para outra, de tripomastígota metacíclico, ou forma metacíclica. Tá? Então, de epimastígota, ele agora passa a ser tripomastígota, tá bom? E aí a forma tripomastígota, ele livre dentro da corrente sanguínea, né, do ser humano, tá bom? Quando ele está dentro do ser humano, ele agora vai passar a perder esse flagelo que ele tem, que é esse rabinho, tá? Quando ele perde esse rabinho, ele agora passa a se chamar de amastígota ou amastigota, tá? A mastigota é quando ele está justamente parecendo grãozinhos de arroz, mais ou menos, né? Não claro do tamanho, né? Só para vocês terem uma noção do que eu estou falando. E nessa forma, a mastigota, ele agora vai se reproduzir dentro de células, tá bom? Então ele vai entrar dentro de uma célula na forma tripomastígota, sanguícola, né? Ele vai entrar dentro da célula, entrando dentro da célula, ele vai se reproduzir, ou seja, 1 em 2, 2 em 4, 4 em 8, 8 em 16, 16 em 32, 32 em 64, entendeu? 64, 128, ele vai se reproduzir em grande quantidade. Depois ele vai abrir essas células, geralmente são macrófagos, né, onde ele faz isso. Ele vai agora fragilizar essa célula vai morrer, vai abrir, e nesse rompimento vai sair a forma mastígota, que vai se transformar em tripomastígota sanguícola, tá bom? Essa tripomastígota sanguícola vai voltar à corrente sanguínea e ficar ali, né, fazendo seus ciclos, e se necessário, voltando à fase mastigota, e novamente tripomastigota, e fazendo o ciclo no ser humano ou dentro do sangue humano. Então, revisando, bem rapidinho para vocês entenderem. A forma epimastígota está dentro do tubo digestivo, o barbeiro pica o ser humano, faz o buraquinho, o ser humano ele faz as fezes dele, o ser humano coça, quando ele se reproduz, ele passa a se chamar de tripomastigota metacíclico. Esse tripomastigota metacíclico entra no ser humano, né, através do buraquinho lá onde o ser humano coçou, né, e ele entrando, ele vai se transformar em amastígota. Em amastígota, ele vai se reproduzir novamente e vai agora estar como tripomastigota sanguícola, né, dentro da corrente humana, tá bom? Da corrente sanguínea humana ou de outros animais. E aí o barbeiro pode novamente picar o ser humano ou outros animais, pegar o protozoário para ele e continuar o ciclo que não para, né? Ele vai continuar fazendo esse ciclo aí, ó, tá bom? Só para vocês entenderem direitinho. Aqui são imagens de microscópio, tá? Aqui é a imagem dele na fase epimastígota,
né? Então, só para vocês entenderem, eu vou voltar aqui só para vocês entenderem uma coisa. Ó. Epimastígota e amastigota é a fase de reprodução. Então, ele se reproduz em fase epimastigota, dentro do tubo digestivo do barbeiro, e na fase amastigota, ele se divide dentro de células, né? No caso, no ser humano, macrófagos, dentro de células, dentro do tecido humano, dentro do corpo humano, tá bom? Então, as formas reprodutivas são essas, tá? Aí vocês estão vendo, então, uma forma reprodutiva chamada de epimastígota, né? Dentro do tubo digestivo do barbeiro, e vocês percebem aqui formação de um flagelo e formação de outro flagelo, ou seja, ele vai se dividir em dois, né? Então ele já está fazendo esse processo de formação de dois flagelos para ele se dividir. Aqui vocês estão vendo a forma triplomastígota, ou triplomastigota, né? Vocês podem notar aqui, né, ele também com flagelo, que faz, esse flagelo ajuda ele a se locomover, né, de forma mais rápida, tá bom? Então vocês estão vendo a forma triplomastígota. E aqui a forma triplomastígota adentrando o macrófago, né? E ele vai passar de triplomastigota a amastigota, tá bom? Ele vai perder esse flagelo e vai formar esse grãozinho aqui, como vocês estão vendo. Essa é a forma mastigota, tá? Onde vocês veem tipo grãozinhos de arroz, né? Um formato parecido, em grãozinhos. E aí ele vai se dividir aqui de forma de fissão binária, né? Um se transforma em dois, dois em quatro, quatro em 8, 16, 32, 64, e assim ele vai reproduzindo. Aqui é aquela mesma fase que eu expliquei para vocês, tá? É, vamos começar aqui da fase onde ele pica o ser humano, né? Você está vendo aqui, ó, o barbeiro, ó, tripomastigotas sanguíneos são absorvidos por novo inseto em uma nova picada, né? Então ele vai lá, ó, pica e o barbeiro agora pega o protozoário. Então o tripomastigota sanguíneo, por que sanguíneo ou sanguícola? Porque ele está dentro do sangue do ser humano. E aí o barbeiro pegou, né? Vamos contar aqui como se fosse ser humano. Não vamos colocar outros pequenos roedores e mamíferos no meio, tá? Então o barbeiro picou, pegou para ele o protozoário transforma-se em epimastígota no tecido, né? No intestino do barbeiro, se multiplica, né? Se transforma em tripomastigota metacíclico, e depois ele vai lá, ó, o inseto pica, né? No caso, o barbeiro pica, o ser humano, né? E passa essa fase tripomastigota metacíclica através da ferida quando o ser humano coça, né? Do buraquinho da picada. Aí agora o tripomastigota ele invade as células, onde se transforma em amastígota, né? Que é aquela fasezinha para esse grãozinho de arroz que eu falei para vocês. Os amastígotas multiplicam dentro da célula de forma assexuada, né? Aquela fissão binária, e sai dessa célula agora, né? Para dentro novamente da corrente sanguínea, ou dentro de tecidos também, né? E agora eles são tribomastigotas sanguícolas, né? Ou sanguícolas, né? E aí agora ele vai passar agora a novamente estar dentro do sangue, né? Ele vai destruir as células, saindo para o sangue, e saindo para dentro do sangue, agora ele vai novamente estar disponível para outro barbeiro picar o ser humano e poder pegar novamente. E, consequentemente, claro, ele estando dentro do ser humano, ele vai causar as doenças, né? Então, quais são as patologias que podem ser ocasionadas por esse protozoário Trypanosoma cruzi dentro do sangue humano, tá? Então, vamos tentar entender o seguinte: ele está dentro do sangue, por estar dentro do sangue, ele migra para o tecido, né? Ele vai para regiões de tecido, e nesse tecido nós temos células chamadas de macrófagos, que são responsáveis por fagocitar, engolir esse protozoário, o Trypanosoma cruzi. Quando ele engole esse Trypanosoma cruzi, o Trypanosoma cruzi entra dentro dessa célula, né? Começa a se reproduzir na forma amastígota, que a gente falou para vocês, o amastigota, e agora ele se reproduzindo, ele vai sair novamente, né, na forma tripomastigota, e contaminar o sangue novamente. Mas toda vez que ele entra no tecido, né, que ele entra dentro dessas células, no tecido dos macrófagos, ele começa a causar lesões ao tecido, lesões teciduais. Que pode ser no rim, pode ser no coração, pode ser no fígado, pode ser no baço, pode ser em qualquer órgão do corpo humano, né? Porque o sangue vai para qualquer órgão do corpo humano. E aí o que acontece? Consequentemente, ao ele chegar nessas regiões, ele começa a danificar o tecido. O tecido danificado, o tecido começa a fazer uma espécie de cápsula, né? Encapsular ou fibrosar o tecido para que não danifique mais o tecido. E aí vai formando várias fibroses no tecido, né? Por exemplo, aí você vai ver um tecido renal com fibrose.
Então, essas fibroses ocasionadas em várias regiões do tecido, esse tecido, com o tempo, ele vai perdendo a capacidade de elasticidade, a capacidade dele de funcionamento, de renovação celular, porque vai ficar usando vários pontos de fibrose, tá? E aí, esses vários pontos de fibrose, como vocês estão vendo em fibroses hepáticas, né? Essas fibroses, elas vai ocasionando no tecido uma perda de funcionabilidade, de função do tecido. E essa perda de função do tecido vai causando morte desse tecido, as necroses, né? E aí a pessoa começa a ter inchaço desses órgãos por causa dessas necroses. Então a pessoa pode apresentar um inchaço do rim, pode apresentar um inchaço do fígado, um inchaço do baço, um inchaço cardíaco, né? Por causa do processo inflamatório que está sendo ocasionado pelo Trypanosoma cruzi nesse tecido, né? Causando essas fibroses. E a partir dessas fibroses pode acontecer também a necrose, que é a morte do tecido, tá bom? Então, você vai ter então a hepatomegalia, esplenomegalia, que é inchaço, né, do baço, hepatomegalia, inchaço do fígado, cardiomegalia, que é inchaço do coração, né? É, é, Você pode ter esôfago também, né? Exo, um aumento do esôfago também, né? Então, só para você ter noção, o coração pode ficar até 5 vezes maior, né, do que o tamanho normal dele, né, causado por doença de Chagas. Tá? Pode causar megacólon, né? Pode causar hepatosplenomegalia, né? Megacólon, no caso, é inchaço dos intestinos, é um aumento dos intestinos. Complicações intestinais, pode causar obstrução de vasos sanguíneos também, né? Tudo isso causado por essas fibroses, né? Que o corpo, para se defender, acaba formando, né? Para poder fazer um isolamento desses Trypanosoma cruzi, né? Então, quais são os sintomas, tá? Geralmente, na fase aguda, e aí onde está o problema principal da doença de Chagas, é que na fase aguda ela é assintomática. Geralmente a pessoa sente um sinal de romana. O que é o sinal de romana? É uma espécie de inchaço no local da picada, que geralmente acontece próximo à barba, na região próxima do olho e tal, então vai dar um inchaço naquela região, né? É, Também conhecido como chagoma de inoculação, ou seja, o ponto de entrada, o ponto onde o barbeiro fez a picada e o protozoário acabou entrando por ali, tá bom? Geralmente a pessoa vai sentir uma febrezinha, alguma coisa bem básica, e nem vai tomar conhecimento, às vezes, que ela teve uma infecção por doença de Chagas, né? Às vezes uma coceira no local, uma febrezinha naquele momento e tal. E geralmente na fase aguda é muito pouco a pessoa vai sentir sintomas. E essa fase aguda, gente, só para vocês terem noção, ela pode durar muitos anos, né? Muitos anos e a pessoa sem sentir sintomas, tá? Vamos colocar assim, não fase aguda, mas assim, a doença ela fica em uma espécie de não causar sintomas que a pessoa geralmente não vai procurar um médico, não vai desconfiar de nada. E quando a pessoa geralmente descobre que tem doença de Chagas, ela já descobre no período que ela já está na fase crônica da doença e com complicações muito graves que às vezes não tem uma certa recuperação. O paciente geralmente, né, a gente já sabe que a doença de Chagas ela não tem cura, tá bom? Ela só tem um tratamento, e aí geralmente a pessoa já está com sinais da doença de fase mais complicada, tá bom? Então veja só, você vai ter febre, fadiga, anorexia, cefaleia, aparecimento de gânglios, lesões do sistema nervoso, crescimento de órgãos como baço e fígado, alterações cardíacas como miocardite, arritmias e até infartos. Tá? É, Geralmente, na fase aguda, isso pode acontecer. Então, vejam só, pessoal. Então, todos esses sintomas que eu falei para vocês, eles podem ocorrer na fase ainda aguda da doença. Claro que às vezes a pessoa não dá muita atenção, né? Porque começa devagarzinho e tal, a pessoa sente uma dorzinha de cabeça, né? Uma fadigazinha, febre, aí some, aparece de novo, então a pessoa às vezes não dá muita atenção, tá? Então, só para vocês saberem direitinho. Na fase crônica, geralmente a fase crônica também pode ser assintomática, né? Então, assim, é, ela pode ser assintomática e também pode apresentar sintomas. Por isso que é complicado. Às vezes as pessoas só descobrem que tem doença de Chagas muito tarde, né? Porque geralmente ela não vai sentir nada antes, tá bom? Então, é,
Então, a fase crônica, ela é assintomática ou sintomática. Ela pode ter sintomas, como na fase aguda também, né? A fase aguda ela pode ser assintomática ou sintomática, tá? Então, esse é o principal problema da doença de Chagas, é que a pessoa descobre muito tarde porque apresenta alguns sintomas que às vezes a pessoa não dá muita atenção e quando vai descobrir já está com vários órgãos comprometidos. Então, olha só, inflamação de tecido não infectado, né? Hipersensibilidade, hipertrofia dos órgãos, fibrose, perda de elasticidade da musculatura, né? Distensão de órgãos ocos, chamada de síndrome dos megas, né? Megacolon, né? Distúrbios do coração, esôfago e fígado, dilatação no esôfago, chamado de megaesôfago, dificuldade de engolir alimentos, regurgitação, dificuldade de evacuar durante longos períodos, dilatação do intestino, chamado de megacolon, megaesôfago é do esôfago, megacolo, né, é nos intestinos, síncope, que é aquela vontade de desmaiar, o desmaio, né, comprometimento do músculo cardíaco, falta de ar devido a médios ou pequenos esforços físicos, tosses frequentes, inchaço, né, nas pernas e barriga, miocardiopatia dilatada e arritmias graves, pode ter uma parada cardíaca e morte súbita, né? Então, assim, do nada, tá? Por causa disso aí, tá bom? O tratamento. O tratamento pode ser feito com benzonidazol, né? Ele tem efeitos potencialmente colaterais potencialmente graves, 20% dos pacientes. Então, geralmente é bem complicado. Tem paciente que não pode ser tratado com benzonidazol. Pode-se usar também nifortimox, chamado de Lampide, né? E também fazer o tratamento sintomático. Né? A pessoa está sentindo febre, toma medicação para febre, né? Já que a doença de Chagas não tem cura. Só um adendo, eu queria colocar um detalhe para vocês. A doença de Chagas, se ela for descoberta na sua fase ainda aguda, né, que é um momento bem inicial da doença, onde, por exemplo, a pessoa pode fazer um exame, né, alguns laboratórios fazem, geralmente os Larsen, né, Larsen pode fazer, que é o chamado de gota espessa, né, que é um exame que se faz para saber se a pessoa está na fase aguda da doença ainda. Então, se tiver nessa fase aguda, pode-se fazer o tratamento e pode ainda existir cura. Tá? Mas só que isso é muito difícil de acontecer porque raramente se descobre na fase aguda, porque a pessoa geralmente não faz nenhum tipo de exame de sangue para descobrir doença de Chagas, né? E geralmente a pessoa não faz nenhum tipo de não vai atrás para saber se tem ou não tem, né? Não vai fazer exame e tal, porque geralmente os sintomas são muito parecidos com de outras doenças. A pessoa geralmente não tem uma noção, tipo, será que é? E geralmente as pessoas que pegam essas doenças são pessoas que moram mais em zona rural. Então elas não têm essa curiosidade, acham, né, tudo tenta resolver por lá mesmo. A dificuldade de chegar o saneamento, a dificuldade de chegar a atenção básica de saúde dessas pessoas é muito grande. Então acaba passando despercebido e geralmente descobrem já no momento mais complicado da doença. Então, assim, se descobrir na fase inicial da doença, pode existir um tratamento que pode chegar a remissão total, tá bom? Então, no tratamento, ainda voltando, colocação de marca-passo, desfibriladores intracardíacos ou intervenção cirúrgica, transplante de órgãos, né? Quando o órgão está 100%, está muito danificado a ponto de não ser mais útil, né? Então, pode-se fazer transplante também de órgãos. Profilaxia, ou seja, como que eu evito pegar a doença de Chagas, né? Primeiro, usando inseticidas com largo poder letal para os insetos, chamado de cipermitrina, né? Tratando essas casas ou esses locais, esses ambientes que poderiam ter o barbeiro escondido. Melhoria habitacional e higienização do peridomicílio é importante, né? Então você ter essa higienização, essa melhoria habitacional, evitando ter essas casas de adobe, de taipa, higienização ao redor do domicílio, evitando criação de porco, porque galinha, porque geralmente esses animais eles vão atrair, né, esses esses barbeiros para a região, né, porque tem animais ali que ele pode se alimentar, então ele vai ser atraído para próximo da casa. Notificar os insetos suspeitos. O que é notificar os insetos suspeitos, pessoal? É você pegar esse inseto e colocar ele numa caixinha de fósforo, por exemplo, né? Você pode capturar ele, colocar na caixinha de fósforo e levar ele até, por exemplo, uma autoridade sanitária, né? Um centro de controle de zoonose, Secretaria de Saúde, e para eles identificarem se aquilo ali é realmente o barbeiro, né? Ou o triatomínio, e aí, a partir disso aí, fazer então o tratamento, tá bom? Então, daquela região, o tratamento das pessoas, aliás, fazer uma investigação das pessoas, né, daquele local, se estão infectadas com a doença, e também
fazer, naquele momento ali, um levantamento entomológico daquela região, ver se tem outros para poder ser tratado, tá bom? Então isso é importante. Fazer proteção individual usando móveis e mosquiteiros, né? Não permitir animais dentro de casa, esse negócio de estar criando cachorro, gato, papagaio, periquito, animais de estimação dentro de casa, não é apropriado. Por quê? Porque o próprio barbeiro vai vir para dentro da sua casa, ou através do pelo desse animal, ou naquele animal, né? Ou até vir por causa do sangue daquele animal, sendo atraído pelo sangue daquele animal para dentro da sua casa. Ele vai ver o movimento daquele animal fora, no quintal e tal, e depois vem para dentro, ele vai seguir, vir atrás e tal, ou até se camuflar no pelo desse animal e vindo para dentro de casa também, tá? Construir galinheiros afastados das casas, evitar monte de telhas, lenha, outros entulhos dentro ao redor da casa, porque tudo isso vai fazer com que o barbeiro venha, né? Então, olha a importância de você evitar essas coisas, né? Porque aí, se você achar um barbeiro ali, o ideal é coloque uma caixinha de fósforo, leve logo para lá, para a autoridade sanitária, eles identificando que tem, que realmente é um barbeiro, existe naquela região, então ele vai ver várias casas daquela região que pode existir e vão tratar com sempermitrina, vão, né, dar atenção àqueles moradores, fazendo exames de sangue para descobrir se tem, né, e etc. Então, olha a importância. Limpar periodicamente a casa, atrás dos quadros, calendários, móveis, né? Porque o barbeiro pode se esconder atrás desses quadros, desses calendários, desses móveis, né? O pessoal bota na parede. Então, é isso, tá bom? A nossa aula termina aqui sobre doença de Chagas, tá bom? Agora que você concluiu o seu curso, né, adquiriu um conhecimento bacana aí sobre essa área que você acabou de aprender, você agora pode, claro, juntar o útil ao agradável. Você pode pegar o seu certificado, tá bom? Do curso que você acabou de ter, sua carga horária. Então veja só, como que você vai fazer isso? Esse link que está aparecendo agora no vídeo, você poderá, através desse link, ou esse QR Code, o link está aparecendo na descrição do vídeo e o QR Code está aparecendo agora na tela para você. Escaneie com seu celular e aí vai te direcionar para uma página onde você vai se inscrever colocando seu nome e seu e-mail, e até 7 dias esse certificado chegará no seu e-mail. E quando chegar esse e-mail, você vai pagar uma taxa, que é o valor simbólico aí para você poder estar adquirindo o certificado. O curso é de graça, você pode entrar assistir aqui o curso sem problema nenhum, sem pagar nada, como você acabou de assistir, tá bom? Mas o certificado, a gente precisa ter um trabalho, um gasto para poder emitir certificados numa plataforma, né, com certificação digital e tudo. Então, através dessa plataforma, você vai adquirir o nosso certificado. É um certificado oficial que vale para faculdade, para carga horária extracurricular, para concurso, processo seletivo, o que você precisar, ele vai estar sendo válido, tá bom? Muito obrigado mais uma vez por estar participando com a gente desses cursos. Curte, deixe seu comentário, né? Dê sugestões de novos conteúdos, tá bom? Vamos estar colocando muita coisa bacana aí para você. Então curte, compartilhe com seus amigos, né? Se inscreva no canal, porque aí você vai estar sabendo de outros cursos que poderão estar acontecendo. Valeu, obrigado.